Uma ótima noite para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Hoje o assunto é diferente. Vamos trazer uma pessoa aqui muito especial que, na verdade, desenvolveu um podcast diferenciado, entrevistando todos os países do mundo. Já ouviu falar isso? A gente vai conhecer de pertinho um pouquinho sobre o Marcos Vinícius Biagio, diretor da TP Mundo Consultoria. Vai contar um pouco da história dele, desse podcast incrível, totalmente diferenciado. E a gente vai compartilhar tudo isso ao vivo com vocês a partir de agora. Participe com a gente, traga o seu alô, sua pergunta, sua dúvida, e a gente leva sempre para o nosso participante, para o nosso convidado de hoje. Obrigado pela sua companhia e muito obrigado e uma ótima noite para o Marcos, que já está aqui. Tudo bem, Marcos? Fala, querido. Boa noite, tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer participar, vai ser um prazer conversar contigo aí. A gente que agradece sua participação, um pouquinho do seu tempo para levar informação para os nossos internautas. Vocês já sabem, pode participar com a gente, entrando aqui, deixando o seu alô, e a gente sempre leva a informação, a pergunta, a dúvida, a sua interação para os nossos convidados aqui. E hoje o Marcos vai trazer um trabalho diferenciado, que a gente vai conhecer de pertinho, totalmente inovador. Eu acredito que realmente faz uma grande diferença, gera muita curiosidade e é o que a gente vai conversar hoje. Antes da gente conhecer mais sobre o podcast TP Mundo, todos os países do mundo, eu queria conhecer um pouquinho da história do Marcos. Como é que o Marcos chega exatamente nessa área, né, da consultoria, da imigração estrangeira, voltado lá de fora para cá, para o Brasil, diferente o que normalmente as pessoas fazem, né, da cidadania ou dos vistos, daqui para fora, não, é de lá para cá. Como é que você se atentou a seguir essa área? Você sentiu uma necessidade? Se apaixonou? Como é que tudo aconteceu? Conta um pouquinho da história do Marcos pra gente. Então, Luciano, eu sempre fui apaixonado por história, geografia. Eu era aquele aluno que ia bem nessas matérias e ia mal nas outras, como matemática, enfim. E sempre gostei dessa área. E acabei me formando em comércio exterior, primeiramente, depois relações internacionais. São as minhas duas graduações. E depois eu comecei a trabalhar ali com imigração em 2007, já faz bastante tempo, vai fazer 17 anos que eu estou nessa área. Comecei como office boy e fui crescendo dentro de uma empresa, trabalhando com isso. E uma área muito curiosa, né? Uma área não tão comum, né, aqui no Brasil, até porque hoje no Brasil tem menos de 1% da população estrangeira. Então, é um dado bem curioso, né? Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, tem 15% de estrangeiros, né? E alguns países, né, exceções, mas vale mencionar aqui, como Catar, Emirados Árabes Unidos, tem próximo a 80% de estrangeiros. Só um título de comparativo aqui. Então, trabalhando nessa área, né, desde 2007, eu acabei fazendo essas duas faculdades, como eu mencionei, e acabei, né, também fazendo o inglês, o francês também, são duas línguas que, trabalhando com estrangeiro, eu consigo me comunicar. Até que em 2019 eu tive essa ideia aí de criar o projeto TP Mundo, né, iniciando como um podcast, e depois ali em 2022 se tornou também uma empresa, hoje é um projeto, e é isso, toda a minha vida ela foi ligada essa parte, né, de estrangeiro, hobbies também, enfim, eu sempre fui um apaixonado por isso, e hoje eu tenho esse privilégio de trabalhar com isso e ter o podcast. Então, uma rápida apresentação. Primeiro chega o podcast e depois chega a TP Mundo Consultoria? É isso? Exatamente. O podcast começou em 2019 e até é curioso essa história, começou justamente por causa de um hobby. Eu e minha esposa, a gente teve a ideia de... Nós sempre gostamos de assistir filmes estrangeiros, fazer pratos estrangeiros, né? Filmes além dos Estados Unidos, né? Isso que eu quero dizer.
E nós tivemos essa ideia de colocar em um saquinho mesmo todos os países, assim, dentro, os principais países, na verdade. E nós falamos, vamos puxar um país aqui a cada, sei lá, 2 semanas, a cada um mês. E esse país vai ser o que a gente vai comer durante um tempo, a gente vai tentar ir no restaurante, a gente vai assistir um filme desse país, vamos vivenciar a cultura desse país durante um período. E assim, né, a gente começou a manter, né, como se fosse uma tradição nossa ali, né, domingo à noite, vamos sortear um país, vamos ver o que acontece e tal. E começou dessa maneira, até que teve uma vez, eu acho que a gente tirou Costa Rica, não lembro, e eu entrei no carro, eu sempre gostei de ouvir podcast dirigindo, e eu pensei, putz, eu queria ouvir alguma coisa da Costa Rica, mas a gente não tem tanto conteúdo de estrangeiros assim. Aí bateu, né, o estalo, eu pensei, cara, eu acho que eu posso ser essa pessoa. Eu acho que eu já trabalho com isso, né, como eu falei, eu trabalho desde 2007. Eu posso ser essa pessoa que entrevista estrangeiros no Brasil, né? Eu já conheço muitos estrangeiros, eu acho que vai dar um caldo aí. E foi quando, em 2019, eu criei essa ideia de entrevistar todas as nacionalidades do mundo. E desde lá, eu nunca vi outra pessoa fazendo isso. E já foi, acho que 65 episódios até o momento. A gente está, né, no podcast em formato de áudio, embora estamos no YouTube também. E a gente começou a fazer também no Instagram bastante Reels, né? A gente tenta comer pratos estrangeiros. Ou seja, começou com um hobby lá atrás. Em 2019 a gente criou o podcast. E hoje o podcast continua. E também a empresa que a gente assessora estrangeiros que estão no Brasil. E aí o surgimento, obviamente, vem da sua experiência dentro desse mercado, né, da imigração, em relação a assessorar estrangeiros para o Brasil, mas vivenciando isso, tendo isso na pele, o conhecimento, a experiência, também surge-se a ideia de criar a empresa que é a ATP Mundo Consultoria, para justamente dar esse suporte, essa assessoria, essa consultoria para os estrangeiros. Falando diretamente nesse ponto, na sua visão profissional, Marcos, você sentia uma certa dificuldade, eu diria por parte deles, no olhar deles, de uma empresa diferenciada aqui no Brasil? Tem-se muitas empresas, como que você observa isso hoje? No olhar deles, eu quero dizer. Interessante essa pergunta, porque a imigração brasileira não tem tantas empresas, inclusive todo mundo que eu converso, né, que não é da área, claro, e eu explico que eu trabalho com isso, sempre tem uma curiosidade ali. Caramba, você trabalha com essa parte de estrangeiro? Como assim? Existe empresas como essa, né? Então, são poucas empresas, de fato, né? Como eu falei, né? Menos de 1% da população brasileira é estrangeira, mas ainda assim, né, levando em conta que nós somos mais ou menos 215 milhões de pessoas, né, esse é um número até que alto. Então, é necessário sim empresas como essa, como a nossa, né, porque como o Brasil, como a proteção da mão de obra nacional, precisa ter o controle para o estrangeiro não vir aqui e trabalhar em qualquer empresa, né? Precisa existir esse controle. E esse controle é muito bem feito, né? Porém, ele não consegue fazer essa parte diretamente junto aos órgãos de imigração. É necessário realmente uma empresa para providenciar, para fazer esse dossiê, né? Para preparar esse dossiê. E é muito gostoso trabalhar com isso, porque às vezes vem um estrangeiro em uma área totalmente diferente, em uma área que não existe no Brasil, e a gente precisa justificar, né? A gente precisa colocar no processo ali, falar ao Ministério, esse estrangeiro está vindo para o Brasil para criar em tal área, enfim, alguma coisa, e a gente trabalha muito com a criatividade. Então a gente precisa colocar no papel por que esse estrangeiro é bom para o Brasil. E a gente tem sorte que os órgãos de imigração trabalham muito bem e estão sempre abertos para ouvir, enfim. Então, essas empresas, né, como a nossa, são essenciais.
e necessárias, né? São necessárias para um bom processo, né? E hoje a TP Mundo Consultoria, ela dá um suporte para qualquer canto do mundo, é isso? Para qualquer canto, tá? Então, como essa área de migração, como eu disse, ela é muito aberta, é muito interessante. Porque, por exemplo, se um estrangeiro quer vir ao Brasil, né, a gente tem uma ideia de que pode vir a trabalho, né, que é muito comum, mundo afora, você vai para outro país a trabalho. Os órgãos de imigração, eles liberaram, né, uma vários tipos de visto para atender todos os tipos de estrangeiro. Então, por exemplo, se o estrangeiro é aposentado, ele está num país ali da Europa que é super frio, ele não quer mais morar nesse país, ele quer morar num país mais quente, que ele consegue tomar sua caipirinha na praia, enfim. Ele consegue vir ao Brasil como aposentado, desde que ele comprova que ele recebe tal valor, né, um valor mínimo, e é bom para ele que vem ao Brasil, e é bom, né, ao Brasil porque ele paga impostos aqui, né, e ele consegue ter uma vida aqui. Os órgãos de imigração também liberaram o visto como nômade digital para aquela pessoa nova, né, que trabalha com um notebook, enfim, de uma forma tecnológica. Ela consegue vir aqui e trabalhar, seja no Parque Ibirapuera, seja no Rio de Janeiro, numa praia, enfim. Ela vai trazer um conhecimento, ela vai trabalhar para a empresa dela no exterior, vai continuar recebendo. E, mais uma vez, é bom para ela e é bom para o Brasil. Então, são vários tipos de visto religioso, vários vistos de trabalho, né, dentro da categoria trabalho, visto com base em reunião familiar. Então, o Brasil está sempre atento às mudanças mundiais e isso acaba atraindo estrangeiro. Porém, Luciano, tem um ponto bem importante eu colocar aqui. Embora, né, esses órgãos de imigração eles facilitam bastante para o estrangeiro, nós ainda recebemos pouco estrangeiro no Brasil. A Torre Eiffel, né, só as pessoas que sobem na torre recebem mais estrangeiros do que o Brasil inteiro. Esse é um dado que eu sempre fico bem impressionado, né? A primeira vez que eu ouvi e realmente eu fui para o Marrocos ano passado. Só o Marrocos recebe 10 milhões de estrangeiros por ano. O Brasil recebe cerca de 3 milhões. Então, olha a diferença do tamanho, né, do Marrocos e do Brasil. Então, embora os órgãos de imigração trabalhem muito bem, eu acho que a gente ainda precisa melhorar com algumas políticas para trazer mais estrangeiros, seja como turistas, seja a trabalho, para residirem aqui, né? O que você acha que ainda falta, então, para melhorar isso? Boa pergunta. Porque nós temos um turismo muito bom, né? Mas eu acho que pega, Luciano, é a questão do como o Brasil é visto lá fora. É muito curioso, porque, claro, nós somos bem vistos lá fora, por um lado, né? Pessoas alegres, né? O nosso carnaval reflete muito isso, receptivos, o futebol, né? Mas, por outro lado, as pessoas têm receio de vir ao Brasil pela questão da violência. Isso é inevitável, Luciano. Então, o buraco é mais embaixo, né? É claro, fazer políticas ali para você tentar melhorar a questão do turismo, tudo bem. Isso precisa talvez ser conversado, discutido. Mas, como eu digo, né, o buraco é mais embaixo porque você precisaria resolver a questão da segurança brasileira. Então, aí eu não saberia dizer resposta, né? Tecnigrave está com a gente aqui acompanhando o podcast executivo. Obrigado aí pela companhia, pela participação de vocês também. O pessoal deixa aqui, ó, boa noite a todos. Um abraço para você, uma ótima noite. Karina Guiar também está por aqui, deixando o seu alô, o seu boa noite. A Ellen Riga também. Álvaro Silva e o Thiago Pariol também deixam seus boa noites. Ligado na programação, obrigado sempre pelo carinho de vocês. Você está chegando agora, participe com a gente. Marcos, vamos entender como que funciona a ideia do surgimento do podcast TP Mundo. Todos os países do mundo. Você já deu uma breve abertura aí, um spoilerzinho rápido no começo,
percebendo essa carência, não tinha isso, falou, eu vou criar algo diferente, abrir esse espaço também para os estrangeiros através de um podcast. E essa foi exatamente mesmo a ideia, né, de se criar esse podcast que já é aí um sucesso. Sim, sim, realmente eu fico muito feliz em ter esse podcast, foi uma ideia inédita. Realmente, eu sempre procuro ali, vai que alguém, sei lá, da Nova Zelândia já teve essa ideia, alguém de outro país, mas realmente, em pesquisas que eu fiz, eu nunca encontrei. Inclusive, se eu conseguir falar com todas as nacionalidades do mundo, eu vou procurar o livro dos recordes para ver se eu consigo... Primeiro, é muito difícil, né? Vai ser muito difícil. Tem muitos países pequenos, né, que não... Eu consigo me comunicar em inglês, tudo bem, mas vai ter muitos países que vai ser difícil de encontrar. Mas sim, eu vou atrás para entrar no livro dos recordes por ter conversado com todo mundo. Acho que é um marco muito importante. E, Luciano, começou, né, eu não tinha nenhum estrangeiro ali. Eu tive a ideia, né? E eu fui atrás ali dos estrangeiros e eu comecei com uma angolana. Foi um dos episódios realmente... Foi o primeiro? Foi o primeiro. Primeira entrevista. A primeira então, entrevista. Só para contextualizar aqui o pessoal entender, o TP Mundo Podcast, o que é exatamente? Isso, eu tive essa ideia de entrevistar estrangeiros que moram no Brasil ou que tem alguma relação com o Brasil, que já morou lá atrás, Okay. Enfim. E sim, foi esse primeiro episódio foi com a angolana. Eu busquei, né, entrevistar estrangeiros para conversar sobre questões culturais, sobre política, sobre culinária, sobre choques culturais, para a gente debater ali e para a gente sentir, né, como o estrangeiro vê o Brasil, né? Eu até disse anteriormente que a gente tem essa boa visão, né? Os estrangeiros têm uma boa visão do Brasil, mas eu queria ir mais a fundo, né? Eu queria entender ali mais detalhadamente. Então esse primeiro episódio da Angola, eu já tive um choque cultural fortíssimo, Luciano, foi bem curioso. A gente estava falando sobre política e foi uma ocasião que estava tendo alguns protestos, né? E eu falei para ela, Sheila, você está acompanhando esses protestos? O que você acha, né, da nossa política e tal? A gente tem essa impressão, né, de que tá tudo muito ruim e tal, enfim. E ela falou que não... É legal o fato de vocês protestarem, porque lá na Angola a gente não pode protestar. Eu falei, nossa, como assim vocês não podem protestar? Ela falou, não podem. Tipo, a gente realmente... a gente vai preso se a gente for protestar. A gente não pode reclamar do governo. Então, logo no primeiro episódio eu senti esse choque. Foi muito estranho, né? Ouvir... Hoje em dia, se você quiser sair na rua e falar mal... democrático, né? Exatamente. Se você quiser sair na rua e falar mal do político A ou B, você pode gritar, você pode fazer o que for. Né? Dentro de alguns limites, claro. Mas na Angola não, então isso foi muito curioso. E desde lá, até hoje, próximo episódio 65, a gente está editando alguns... Cada episódio eu tenho um choque. Seja ele um choque menor... cultural, enfim, seja um choque maior, mas todos os episódios eu aprendo uma coisa. Quantos entrevistados até hoje, então? Você falou que são 65 episódios já? Foram 65 países, né? Cada episódio é um país, eu não repito. Então, às vezes, dá até dó, porque eu já entrevistei um francês, depois aparece outro que quer falar comigo, tá? Fala, já tive esse episódio. Então eu vou começar talvez lá na frente a colocar os episódios novamente, a repetir. Agora, a ideia quando você traz um convidado, né, de um país diferente para participar do podcast, você tem a ideia de uma ideia inicial de um cronograma, por exemplo, do que vai ser abordado ali no bate-papo. É isso. Mas tem casos, de repente, de algumas dessas pessoas falar, puxa, eu queria também falar sobre tal assunto, eu faço questão de comentar sobre tal assunto que você não trouxe, mas que a pessoa acabou observando. Acontece isso também, não? Acontece, porque eu faço sim esse cronograma e a gente vai conversando, os assuntos vão se envolvendo ali e sim, às vezes o estrangeiro ele quer muito falar sobre alguma coisa, fala, peraí, deixa eu só falar sobre isso, claro, eu sou muito aberto, né?
E tem um ponto bem curioso, Luciano, nessa sua pergunta. Teve um único episódio que essa pessoa que eu entrevistei, eu não vou revelar aqui, ela pediu pra gente não colocar um trecho. Essa pessoa pediu pra tirar, na verdade, 2 trechos. E eu achei impactante, porque a gente conversou numa boa ali, falamos sobre vários assuntos e não teve nada polêmico, foi 0 polêmico. Mas o país dessa pessoa, já não posso dizer que não é polêmico. E essa pessoa pediu pra tirar, claro, né, eu respeitei e tirei esses trechos. Mas tirou porque ela recebeu algum tipo de pressão, alguma coisa nesse sentido, não? Alguma ameaça? Não, na verdade, eu tirei em respeito dela, mas ela pediu pra retirar, acho que por receio. Ah, tá. Essa pessoa não pediu pra chegou a retirar. acontecer nada, ela que achou melhor Isso, e exatamente. sugeriu. Exatamente. E o episódio foi pro ar. Esses pontos que a pessoa sugeriu que você retirasse, obviamente você sabe quais foram os pontos para poder... É algo que realmente você acha que impactou de alguma forma não tão positiva? Teve realmente algum peso para que tivesse essa solicitação da retirada? Não. Foi mais uma precaução dessa pessoa. Foi curioso. Teve até outros episódios que, sim, teve bastante polêmica, né? Eu até cito aqui foi o episódio da Ucrânia. Eu entrevistei um ucraniano, ele é locutor, mora no Rio de Janeiro já há alguns anos. Ainda não tinha estourado a guerra, porém já tinha a questão da Crimeia ali, um ponto bem delicado da região, que é a Rússia, né? Ela pegou ali a parte da Crimeia, que fica na Ucrânia. E a gente conversou e entrou sim em polêmicas, né? Sobre questão Rússia e Ucrânia. Porém, esse ucraniano que eu entrevistei, ele é de família russa. Então, muitos ucranianos, no papel dele, falariam, não gosto da Rússia, não quero falar sobre a Rússia e tal. E ele não, né? Ele pisou em ovos ali, mas ele foi mais pró-Rússia do que Ucrânia. Então, foi curioso. Se alguém ouvir esse episódio hoje, alguns anos depois que foi ao ar, acho que vai ficar bem chateado, talvez bem frustrado, né? Como que um ucraniano teve esse lado um pouco mais Rússia do que a própria Ucrânia, né? Mas tudo bem, eu tô aqui para ouvir as pessoas, eu não escolho o entrevistado. Eu já entrevistei pessoas da direita, da esquerda, que falam mal do nosso governo atual, do presidente, enfim. Eu sou muito aberto, eu não dou minha opinião sobre política, inclusive. Sou muito a favor de ouvir. E até em complemento, Luciano, teve 2 choques sobre política que eu acho que vale a pena colocar aqui nesse momento. Sobre ditaduras, né? Porque eu sempre vou ser a favor da nossa democracia, claro. Eu tive 2 episódios que as pessoas defenderam a ditadura e eu achei bem curioso. Um foi do Vietnã, também uma pessoa super legal, super cabeça aberta, o Ian, e a gente estava conversando justamente sobre a democracia, sobre a questão, foi na época da Covid, e o Vietnã, na questão da Covid, foi muito bem, né? Houveram poucas mortes, mas também eles foram muito restritos, né? E fechados. E ele falou uma coisa que eu sempre vou lembrar e vale a pena discutir. Ele falou, tudo bem, vocês têm uma democracia, mas a cada 4 anos vocês mudam o seu presidente, o seu governador, o seu prefeito, e tudo que ficou para trás desse governante realmente ficou para trás, literalmente. Ele deixou de lado ali e começa tudo de novo. São novos investimentos, novas pessoas, enfim, e isso não tem fim. Pelo menos no Vietnã a gente confia no nosso líder e ele vai com o projeto até o final, enfim, até o final do mandato dele. Mandato não, porque ali é próximo a uma ditadura. Mas enfim, ele protegeu muito ali o sistema de governo do seu país. E realmente, né, eu comecei a pensar, sempre vou ser a favor da democracia, sempre serei,
Mas foi curioso ouvir esse ponto de vista dele. E outro, Luciano, outro episódio que foi bem impactante, foi bem recente, inclusive foi do Benin. O Benin é um país da África. Eu conversei com um professor da história africana. Estava falando com uma pessoa extremamente inteligente. E conversando também sobre a questão da democracia, ele falou: essa democracia da Europa, né, que vocês até têm aqui no Brasil, um espelho disso e tal, não funciona aqui na África. Porque eles fazem o que querem aqui no nosso continente, pegam todas as nossas riquezas, antes descaradamente, agora de outras formas, né, influenciando os nossos governantes. E eu prefiro que o meu governante fosse independente, né, dos países europeus. Só que ele falou de uma maneira que eu não vou conseguir colocar aqui, nem tenho tempo, mas de uma maneira primordial, assim, foi bem interessante. E então, Luciano, foram 2 episódios que eu comecei a conversar com pessoas que ouviram, né? Foram temas que eu acho que vale a pena eu trazer e vale sempre a pena discutir. Foram temas bem legais e que eu vou continuar trazendo. Então, se você não ouviu o podcast ainda, com certeza a gente vai continuar com esses temas aí que sempre geram polêmica, inclusive. Érica Calegari está com a gente aqui, deixa o seu boa noite. O Gabriel Siriaco também deixa o seu alô, obrigado pela participação de vocês. Cristina Aguiar, olá, boa noite pessoal, deixa o alô. O Álvaro Silva também, podcast TP Mundo é fantástico. E o Gabriel Siriaco faz a sua observação: admiro o trabalho da TP Mundo e os podcasts. O Vinícius é um cara que está revolucionando a área da imigração no Brasil. É admirável. Isso é legal, bacana, né? Diz legal. O Gabriel. Um grande abraço pro Gabriel aí, para todos que estão ouvindo, assistindo a gente. Um grande abraço. José Gomes traz o seguinte: qual foi a culinária que mais surpreendeu e qual vocês tinham? Qual vocês tinham a expectativa e decepcionou? Legal, José aí, grande abraço ao Zé, um querido também. E teve uma questão culinária porque a gente começou e continua com um podcast, né, no formato de áudio. E teve um momento ali, Luciano, que a gente criou o canal no YouTube, ainda tá lá, e eu recebi os estrangeiros na minha casa. E a gente fazia um prato do país dele para comer em casa. Eu cozinho, o próprio estrangeiro também. Corajoso, hein? A gente cozinhava algumas vezes juntos, né? E sim, teve alguns choques. O armênio que eu recebi em casa, ele fez uma bebida salgada. Então foi bem curioso, com iogurte. E realmente muito boa e refrescante. E teve um haitiano que eu recebi, muita gente já deve lembrar dessa história, que eu fiz um drink ali pra ele, eu vi quais eram os drinks no Haiti e tal. Aí a gente, quando foi brindar, ele falou: eu não bebo, desculpa. A gente preparou tudo ali, ele falou que não bebia, mas foi bem gratificante essa entrevista. E acho que a maioria dos pratos eu gostei. Eu vou citar um aqui, acho que da Jamaica. Eu não recebi um jamaicano, a gente foi em um restaurante jamaicano. Eu e minha esposa, a gente até chama ela de Japa Girl lá nos Reels, né, que a gente coloca lá. Um beijo a ela. E a gente foi no restaurante jamaicano e um prato bem exótico, bem gostoso, mas tinha muito limão ali. Não sei se eles comem dessa maneira, não sei se o cozinheiro ali errou a mão, mas tinha muito limão, a gente não conseguiu comer. Então foi um prato bem, né, que não desceu muito bem. Talvez a gente vai dar uma segunda chance. Mas prato ruim não, a gente sempre gostou de tudo que a gente comeu ali nas nossas aventuras. Qual foi o episódio que mais te impactou, Marcos? Vários, tá, Luciano? Esse do Benin impactou muito. Depois que eu ouvi ele ali em 30, 40 minutos de episódio, eu falei: nossa, que cara inteligente, que legal ouvi-lo.
mas eu acho que eu vou ter que tirar umas partes, porque vai ter a introdução e tal. Depois, na hora da edição, eu pensei, não, essa parte eu não posso tirar. Não, essa aqui eu também não posso tirar. Não, eu deixei tudo, exatamente tudo, porque o cara é um gênio e é um dos episódios que as pessoas mais curtiram. Teve outro episódio impactante também, essa foi pro YouTube, para quem quiser nos acompanhar lá. Foi de um sírio que estava no momento que eu entrevistei ele, no Egito, né? São países próximos. E como a Síria entrou em guerra, ele justamente foi pro Egito para isso. E ele falou, ó, eu não queria estar aqui, eu não queria estar no Egito. Talvez o Brasil eu penso em ir também, mas eu queria estar em casa, eu queria estar na Síria. Mas, se eu voltar hoje pro meu país, eu vou ser recrutado para ser soldado, e eu vou ter que pegar em arma, e eu vou ter que atirar naquela pessoa que está do outro lado, porque ela tá vestindo outra camisa, né? Seja dos rebeldes, que nem são rebeldes na Síria, enfim, esse é outro tópico. Mas eu sou a favor do governo, então eu preciso atirar nele, eu preciso matar ele vai atirar em mim, enfim. Foi muito impactante ouvir isso, né? Você estar em outro país, né, mesmo não querendo, já é um ponto bem complicado. Imagina você não poder voltar para o seu país, senão você vai, né, pegar em armas. Então foi bem impactante. Outro episódio que eu acho legal colocar aqui foi do Afeganistão. Eu coloquei no ar no dia 11 de setembro de 2021, exatos 20 anos, né, dos atentados. Foi uma data bem impactante. Qual a data? Eu entrevistei ele no dia 11 de setembro de 2021. 2021. 20 anos depois, né, dos ataques. E foi impactante porque, né, ele queria sair de lá. Depois que os Estados Unidos deixou o Afeganistão, o Talibã retomou o poder ali, você não tem liberdade, e ele quis sair do país. Então foi impactante, foi uma entrevista em inglês, tem as legendas no YouTube também. E eu acho que essas duas mexeram comigo, assim, né? A gente tá no Brasil, um país que não tem guerra, um país muito aberto, temos os nossos problemas, mas eu colocaria essas três, Luciano, como bem impactantes no podcast. Comentou do choque cultural. Choques culturais foram vários que você teve? Vários choques culturais. Desde o primeiro episódio lá com a angolana, depois um choque que eu acho que é interessante eu mencionar aqui, Luciano, de um polonês também, que eu entrevistei ele, acho que no terceiro episódio, e ele falou sobre a questão do que você aprende na escola, né? A gente tem esses debates aqui também, mas a gente não tem graves problemas com isso, né? Mas ele falou que quando ele estava na escola, quando ele era criança, enfim, na adolescência dele, na aula de história, os professores trocavam ali as coisas falando pró-Rússia. Falaram, não coloca dessa forma porque não foi assim. Só que não tinha sido dessa maneira. Então, choques como esse me deixam, sabe? Como que um professor de história precisa mudar a história, né? Foi exatamente isso que estava acontecendo ali na prática. Ele teve que mudar a história porque o professor não queria ouvir daquela maneira, né? Então, são muitos choques culturais, realmente, que a gente passa lá no podcast. É muito bom isso. E você pretende aí entrevistar praticamente todas as nacionalidades? Todas, Luciano, todas. Eu tenho isso, eu vou até o fim. Penso até mesmo em viajar para o exterior para fazer essas entrevistas. Eu sei que vai chegar um momento, já foram 65 países, vai chegar um momento que talvez até 100, 120 ali, eu vou ter certa facilidade de encontrar pessoas. Além de pessoas, né, entre aspas, comuns, agora eu estou tentando falar com pessoas que é mais fácil de você encontrar no Brasil, né? Por exemplo, embaixadores, né? Embaixadas que estão no Brasil. Eu consegui entrevistar o embaixador do Panamá. Desculpa, o cônsul do Panamá. O cônsul do Panamá que fica em Santos. Eu fui até lá e foi uma entrevista sensacional.
ele falou de o que um cônsul faz, né? Além das questões burocráticas, ele viaja muito, ele vai até o porto, né? Por causa do canal do Panamá, ele precisa muito fazer essa ligação de burocracia, enfim, foi muito legal entrevistá-lo. Então, né, eu vou entrevistar pessoas comuns, depois eu vou para embaixadores, diplomatas, enfim, que estão no Brasil. Depois eu vou tentar o contato com pessoas, né, vou aproveitar que eu falo inglês e vou procurar essas pessoas, né, em outros países. Aí vai chegar uma hora, Luciano, que vai ficar um pouco mais restrito, claro. Sei lá, alguém de Papua Nova Guiné. Como que eu vou encontrar alguém para falar desse país? Não tem embaixada aqui, não tem consulado brasileiro lá. Mas aí eu penso em fazer algumas viagens, não para lá, acho que eu não iria para lá, mas talvez você viajando para a Austrália, você consegue conversar com alguém desses países próximos ali da Oceania. Então, eu acho que essa seria uma tática para eu conseguir, porque realmente vai ser bem difícil. Estando à frente do TP Mundo Podcast, qual foi um dos maiores desafios que você encontrou até então? Talvez, Luciano, eu acho que é a mesma questão da pergunta anterior. Eu acho que vai ser encontrar pessoas, né? Mas vale a pena um ponto aqui que foi até curioso e engraçado, porque às vezes você encontra a pessoa, encontrei uma pessoa legal de um país que eu ainda não entrevistei, legal. Só que a entrevista não fica boa. E aí? O que você faz? Teve um caso clássico que foi bem engraçado. Eu tenho um amigo, um beijo pra ele, o Flávio, que morou em Portugal. E morando lá, ele ficou na casa de uma pessoa de Moçambique, o seu Orlando. E eu não tinha ainda o episódio de Moçambique. Falei, pô, legal. Aí agora, Flávio, me ajuda aí, vamos entrevistar o seu Orlando. Porque o seu Orlando ali, quando eles jantavam à noite, eles moravam junto, ele sempre falava histórias. Que ele já participou da guerra de Moçambique, que ele veio a Portugal, ele foi a Portugal de tal maneira, e ele sofreu muito e tal. Ele sempre contava ali de forma amistosa ao Flávio como que foi a sua vida e tal. E eu falei, ótimo, vai ser um episódio sensacional, vamos falar com alguém de Moçambique. Liguei pro Flávio, questão do fuso horário ali já era tarde em Portugal. Ele colocou o seu Orlando na linha e falei, seu Orlando, acho que ele não sabia o que era um podcast. Falei, é como se fosse uma rádio, como se fosse a rádio AM, sei lá. Vamos trocar uma ideia aí, vamos conversar. E eu queria ouvir um pouco do senhor, né, das suas histórias. Só que eu acho que ele tava com sono, já era tarde ali, ele é um senhor. Não foi nada boa a entrevista. Quase que dormiu no meio do podcast. E essas histórias de guerra que ele tinha, não é que ele participou da guerra, ele estava em Moçambique quando a guerra estourou, a guerra civil. Então eu tava por lá, sabe? Ele pausava. Então, mas como que foi a sua ida para Portugal? E o senhor gosta da culinária, não sei o quê. Por sorte, né, ele não acompanha tanto podcast, ele nem viu que eu não coloquei ao ar, acho que nem ligou, não ligaria mesmo se soubesse, mas foi isso. E outra coisa também, outra entrevista também que vale a pena mencionar aqui, foi de um argentino, outro querido que é marido de uma amiga da minha esposa, e ele já morou em vários países, porque ele é chefe de cozinha. Então ele teria várias histórias para contar no podcast. Eu falei, opa, esse cara aí vai ser legal. Só que ele falou, eu não falo tão bem português. E eu tava no começo ainda do podcast, falei, não posso perder essa oportunidade. Vamos lá, eu vejo o que eu faço. Só que aí, Luciano, ele falava mal mesmo, assim, tipo, não dava pra entender nada. Não dava. É show, que não sei o que lá, é show, que o sotaque argentino muito forte. E aí eu tive que fazer uma mágica ali. Eu entrevistei outra argentina, aí o papo fluiu bastante. E depois eu coloquei essas partes que ele falava nas edições. Aqui a gente vai colocar o que o Juan falava sobre... O que o Juan falou sobre o Boca Juniors, que ele é fanático. A gente colocou. O que o Juan falou sobre o que ele acha do Papa. Aí ele deu uma
ele falou sobre uma questão polêmica. Consegui encaixar ali algumas coisas e depois fluiu com essa argentina, que chama Tina. Foi Argentina, Tina. Foi uma das entrevistas mais legais que a gente teve no podcast. Então, são esses desafios aí. Espero, quando encontrar essas nacionalidades mais difíceis, que o papo flua bem e que a gente consiga colocar no ar. Bom, pegando esse gancho, alguma história aí que você também se recorda, engraçada, curiosa, que você poderia aí complementar mais? Luciano, acho que a história mais curiosa que eu colocaria aqui nessa pergunta é de um sérvio. Eu entrevistei um sérvio próximo episódio 20 ali, então já faz um tempinho. E a história dele é a seguinte: tinha uma brasileira que estava lá na Europa fazendo um mochilão. E ela conheceu esse sérvio nesse mochilão. Eles tiveram, né, um date ali, ficaram. E ele insistiu até, inclusive, para ela mudar o roteiro. Ela ia para a Itália, eles acabaram indo para a Grécia, que era mais perto ali, razoavelmente perto da Sérvia. E eles tiveram ali, né, um momento. Beleza, beijinho, tchau, tchau, voltou pro Brasil. Depois de alguns meses ela ligou para ele e falou: ó, eu tô grávida e Nossa. você é o pai. Então só foi um caso ali de alguns dias, num mochilão, que mudou completamente a vida dele. Ele teve que, né, ele escolheu, né, ele fez a escolha de vir ao Brasil para ficar com o filho. Eles moram no interior do Paraná, não lembro a cidade agora. E hoje ele está aqui, ele aprendeu a falar português. E eu acho que essa foi a história mais curiosa, porque ele teve que mudar toda a vida dele. Por sorte, ele tinha um trabalho que ele, né, fazia home office, e ele continuou trabalhando. E às vezes a esposa dele, eles casaram, ela ia trabalhar e ele ficava com a avó dela em casa, sem falar uma palavra de português praticamente. E a avó dela não falava também nada de inglês, por exemplo, para facilitar a comunicação. Então eles não se falavam. Ela dava o almoço ali para ele, eles ficavam juntos na mesma casa o dia inteiro, sem falar uma palavra. E só a cereja do bolo dessa entrevista, que ele era amigo do Pet ainda, do Petkovic, né? A questão da nacionalidade. Eu até tentei falar com o Petkovic para fazer essa entrevista, né? Mas pela questão da Globo ali, da Sport TV na época, ele não pôde participar. Mas eu acho que essa história foi a mais engraçada, assim, e curiosa, né, do podcast. Ô Marcos, você pensa em expandir essa ideia aí do podcast e levar para outros países? Essa é a sua ideia? Já pensou nisso? Como é que funciona? Então, porque além do podcast, que a gente vai continuar, como eu disse, né, a gente vai até o fim, até falar com todo mundo, dá aquela vontade, né, Luciano, de viajar mais, de conhecer mais pessoas. Quando você está no Brasil, tudo bem, já é super gostoso, né, você consegue colocar um conteúdo ali. E como a gente tem esses Reels, né, que a gente vai colocando isso em formato de Instagram, porque hoje em dia você tem que falar também a linguagem de todo mundo. Eu tenho ciência que o podcast, né, é uma pessoa que os brasileiros não consomem tanto podcast, mas tudo bem, as pessoas consomem, ouvem bastante ali o TP Mundo, mas eu preciso também tentar chegar em outros públicos, né? E fazendo Reels a gente está chegando. Então a gente tem comido em restaurantes, saído, conversado com pessoas, mas eu tenho essa vontade de continuar viajando para o exterior, de viajar mais para o exterior e comer em restaurantes no país deles, né? Para experimentar coisas novas, para conversar com pessoas, enfim. E talvez, né, conseguir falar com essas pessoas de países mais restritos, né? Outro caso que é bem curioso, que é o da Coreia do Norte, né? Porque imagina você conseguir conversar com alguém da Coreia do Norte, mas que essa pessoa fale a verdade, né? Porque as pessoas têm receio de falar do governo ali, da política. É normal. Então, eu quero muito encontrar alguém da Coreia do Norte
e conversar com ela e essa pessoa consiga colocar ali sem medo, né? Eu entendo que existe esse receio, mas falar o que acontece dentro da Coreia do Norte. A gente tem pessoas que foram para lá, que conseguiram ver uma coisa ou outra, mas o real ali a gente não sabe, né? Então, talvez alguém da Coreia do Norte que fugiu ali pela China e, enfim, tá no Brasil, ou eu mesmo estando na China conseguir entrevistar, vai ser assim o episódio, o melhor episódio de todos. Você que faz toda essa produção aí do contato, da busca. Sim, isso daí é difícil, tá? Mas suar a camisa. Suar a camisa, porque hoje a gente tem o projeto, né, que é empresa. Então, a maior parte do meu tempo eu estou trabalhando, auxiliando os estrangeiros, né, os imigrantes, a se regularizarem no Brasil. Então a gente providencia toda a documentação, envolve parte jurídica, envolve parte contábil, trabalhista. É muito delicado, né? Você está falando de outra vida ali que está vindo ao Brasil, que vai mudar toda a sua vida. Então a gente trabalha, né? A gente tem bastante trabalho, ainda bem. Então isso, né, toma todo o meu tempo. Aí no final do dia ou nos finais de semana, eu até agradeço a minha esposa pela paciência, porque a gente não sobra tempo. Então, eu quero editar aquele episódio do próximo país. Aí vou lá, ligo o computador e edito, aí coloco uma música de fundo, faço uma introdução inicial. Nisso vai 3, 4, 5 horas por episódio, 6 horas. Quando eu entrevisto em inglês, então, é praticamente o dia inteiro, porque você tem que colocar dublagem no podcast. Isso é muito difícil. A minha esposa até dublou uma estrangeira do Quirguistão, Luciano. Já ouviu falar desse país? Qual o nome? Quirguistão. Quirguistão. É um país bem curioso também. Foi legal esse episódio, porque parte da população é a favor da União Soviética, né? Porque eles estiveram lá. E parte da população tem toda uma tradição kirguiz, né? Que são nômades do país. Então você tem esse choque, né? Inclusive o pai dessa entrevistada, os pais dela, cada um tem uma linha de pensamento. Porque tem um lado bom e um lado ruim, né? Eles falam, a União Soviética veio aqui e fez a gente trabalhar de uma forma que a gente não queria. Enfim, teve muito ponto negativo, a gente estava aqui na nossa, eles vieram para cá. Outras pessoas já falam, não, eles vieram para cá e trouxeram tecnologias, trouxeram fábricas, a gente teve mais emprego, mais acesso, enfim. E foi um dos episódios também bem legais. Eu sempre vou falar isso, né? Foi um dos episódios mais legais. Todos foram muito bons, mas foi em inglês, né? Eu tive até um choque. Ela falou que comia carne de cavalo. Foi um episódio bem impactante, né? Além de tudo que estava acontecendo ali, né? Quirguistão, um país que a gente não conhece nada, União Soviética, questão dos nômades e tal, come carne de cavalo. Mas enfim, foi um episódio bem legal. Minha esposa dublou e foi bem trabalhoso. A gente tem que coordenar bem o nosso tempo para conseguir compactuar tudo, né? O trabalho que tem a ver com isso também, mas depois fazer o podcast e colocar da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível para quem está ouvindo, né? Quer dizer, você entrevista pessoas de diversos países. Qual que é a língua predominante aí? Então, como é que você faz isso? Então, 90% das entrevistas foram em português, né? Porque são pessoas que estão no Brasil ou que já moraram no Brasil, né? Mas tem algumas outras que a pessoa, né, é tão inédita ali, o país é inédito, a pessoa é tão interessante que eu me viro para falar com ela em inglês. E eu falo francês também, não coloquei nenhum episódio em francês no ar, claro, com a dublagem, mas se for o caso, a gente vai para cima aí e fala na língua que for necessária, portunhol também, se for o caso, para atender, né, para colocar mais um país. Aqui na América do Sul, por exemplo,
Ainda falta o Uruguai. E eu quero achar alguém bem interessante para colocar, né, esse episódio, porque é um país com uma cultura muito linda e com algumas curiosidades, né? A população do Uruguai, por exemplo, é melhor do que a população da zona leste de São Paulo. Então, como que uma população, né, tão pequena pode fazer tanto barulho no sentido, né, de um ótimo país, de uma ótima cultura, um país tão organizado, um país com 2 Copas do Mundo, questão olímpica também, enfim, é um país que eu estou extremamente ansioso, né, para conversar com alguém. E falta o Uruguai para eu fechar aqui a América do Sul. Já aconteceu algum contratempo aí no decorrer de alguma entrevista? Já, Luciano, E já como é que você aconteceu. encarou isso? Como é que foi isso ali ao vivo? Eu já perdi entrevista, que foi horrível, porque eu tava no começo também, cada material pra mim sempre importou, né? Mas no começo, pensava, nossa, eu vou editar logo esse episódio, vou colocar no ar, mais um país e tal. Luciano, fiz a entrevista com um peruano, super legal, uma entrevista que fluiu bem, né? As conversas e tal. Quando eu dei o play ali pra editar, tudo que eu falei, ele repetia, como se eu fosse gago. Então eu simplesmente perdi o material. Não consegui editar. Como se eu falasse assim. Então foi horrível, porque Caramba. uma pessoa tão legal ali, né, perdeu alguns minutinhos para conversar comigo, eu tive que falar com ela de novo. Foi um querido, fez de novo e eu consegui editar. Inclusive, outro perrengue que eu passei, acho que não foi um perrengue, acho que foi um ponto curioso, também da América do Sul, um paraguaio. A gente conversou ali sobre questões políticas, sobre a guerra no Paraguai. E a guerra no Paraguai, para nós brasileiros, é uma coisa. A gente aprende na escola ali que, né, os paraguaios que iniciaram com seu ditador lá, o Solano, e o Brasil só revidou. Né? Tem a questão da Argentina e do Uruguai também, mas o Paraguai ficou sozinho e o Brasil revidou e invadiu o Paraguai e matou geral, assim, 70% da população masculina, enfim, foi bem pesado o que aconteceu. Mas a gente, né, meio que não lembra, porque a gente venceu essa guerra e a gente aprende na escola ali. Quando o professor de história ele é mais atencioso, ele vai falar desses detalhes. Quem perdeu essa guerra tem outro tipo de pensamento. Então eles ficam extremamente chateados, claro, com essa guerra, quando eles falam, quando eles tocam nesse assunto. Não é guerra do Paraguai que eles chamam, eu até esqueci agora. Mas eles falam, o que aconteceu lá foi um genocídio. Eu nunca tinha ouvido falar que foi um genocídio a guerra no Paraguai. Então, eu pensei, caramba, eu como brasileiro fiquei com vergonha, né, de ter ouvido isso. Mas também, uma pessoa muito legal, e a gente depois continuou as conversas e tal, e não deixou isso abalar. No final, inclusive, a gente marcou um churrasco, pra você ver como depois ficou leve a entrevista. Mas não acho que não foi um perrengue, mas foi interessante, né, ter ouvido isso deles e impactante, né? Projetos futuros que você destacaria aí? Claro, trabalhar muito, né? Vamos continuar trabalhando muito. Hoje, Luciano, a gente está com um escritório em frente à Polícia Federal, do outro lado da rua, literalmente. Então, isso tem dado uma vantagem ótima para a gente continuar auxiliando os estrangeiros da melhor forma possível. A gente tem um time fantástico e vamos continuar trabalhando muito, trabalhando forte para a gente continuar crescendo. E é uma consequência, né, Luciano? Porque você trabalha ali com o estrangeiro, você faz um processo, tal, tá na correria, de repente chega alguém ali no escritório de uma nacionalidade que você nunca falou. Então, a gente faz o processo, claro, a gente mantém todo o profissionalismo, e quando tem uma brecha, fala, eu tenho um podcast, você quer participar como estrangeiro dessa nacionalidade, que eu ainda não falei com ninguém dessa nacionalidade.
a maioria dos estrangeiros fica lisonjeada e quer participar. Então, é continuar trabalhando forte para continuar atendendo os estrangeiros, trabalhando bem e também, né, quem sabe, para viajar ao exterior para continuar tocando o projeto aí da melhor maneira possível, para ter mais pessoas ouvindo e conquistar, como eu falo, né, para conquistar todos os países do mundo. Sandro Neri deixa o seu boa noite, Thiago Pariol também. O Marcos Vinícius já iniciou a saga da Rota da Seda no Oriente. Os rios dos Marrocos são um capítulo à parte. Bacana isso, hein? Érica Legara, qual a maior dificuldade que o imigrante enfrenta ao chegar ao Brasil? O idioma é um obstáculo inicial ou não? Pergunta a Érica. Boa pergunta, Érica, querida, um beijo. Sim, a questão da língua é sim, um ponto, porque não são muitos países que falam português, né? Então vale lembrar isso. Claro, quem vem da América do Sul ou de outro país que fala espanhol consegue se virar, o italiano, o francês também, mas tem muito estrangeiro que vem de países que é do outro lado do mundo e não conseguem se comunicar. E esses estrangeiros que não falam nem o inglês, aí o problema é ainda maior. Por exemplo, a gente auxilia os estrangeiros a emitir a CNH, né, para eles dirigirem no Brasil. E ali, depois que ele faz existe um acordo, se esse país for da Convenção de Viena, ele não precisa fazer aula de direção. Ele simplesmente comprova que ele tem uma carteira de habilitação no país dele, e aqui a gente faz esse processo e permite ele a dirigir. Pois bem, eu auxiliei um coreano e eu falei, tem que fazer uma provinha ali de questão, né, do exame psicotécnico, né? Em outras palavras, para saber que você não é doido, né? A gente mesmo passa por isso. Ele não entendeu, deu risada, tal. Ele falava inglês, então ele entendeu tudo bem. Eu falei, bora falar em português? Ele falou, não, beleza. Chegou lá na salinha e tal, aí demorou. Falei, nossa, será que ele tá bem lá? Será que ele fez a prova? Aí a instrutora que tava passando a prova para ele me chamou de canto e falou, infelizmente não dá. Ele não sabe nem ler interpretar a placa de pare, por exemplo. Como que eu vou liberar essa pessoa para dirigir no Brasil? Então, ele que volte daqui a alguns meses, falando pelo menos um pouquinho para conseguir, né, fazer essa provinha aqui e depois ele vai conseguir dirigir. Então, não deu certo ali, mas depois de alguns meses ele aprendeu. Então, o idioma, sim, respondendo a Érica, é uma barreira, né? E acho que tem a questão burocrática, né? Por mais que os órgãos de imigração trabalhem bem, existe sim processos, né, que a gente, trabalhando conosco, a gente consegue de forma mais rápida. Mas sim, existe a questão da burocracia, do tempo, dos prazos, né, para que o estrangeiro possa residir no Brasil, possa ter uma CNH, possa dirigir no país, possa ter CPF, né, para conseguir comprar um celular, para alugar um carro, enfim. Então, sim, eu acho que são duas barreiras aí, né, o idioma e também as questões burocráticas, mas se tiver burocracia nos procurando, a gente resolve tudo aí. Toda a consultoria fica por conta de vocês. Exatamente, só contar conosco aí. Ô Marcos, o que a gente não trouxe nessa entrevista que você não quer deixar de fora? Alguma observação que você gostaria de destacar para passar para os nossos internautas que estão nos acompanhando? É sempre muito bom estar com vocês e vocês ligadinho aí nas nossas edições. Tem algo que você queira buscar aí para fazer a observação? Sinta-se à vontade. Legal, Luciano. Sempre tem histórias, né? Estou tentando até resgatar aqui na memória, porque são muitas histórias, muitas entrevistas. Mas um ponto que eu acho legal colocar aqui, Luciano, é como o Brasil é bom, né? Eu puxo o saco mesmo do Brasil, porque às vezes a gente não dá tanto valor. E ouvindo os estrangeiros, eu penso, caramba, como o nosso Brasil é um país legal, que funciona.
Eu ouvi de espanhol de que a gente tem que abrir o olho, que a nossa democracia, já faz uns 2 anos que eu falei com ele, funciona muito bem, é muito forte. Na Espanha, né, ele falou que tem rei, e é um sistema diferente ali de política, tem primeiro-ministro e tal. Mas ele falou, o Brasil funciona, né, essa questão da política é muito boa, vocês têm que dar valor a isso, né. Falando com o indiano também, o querido Mandar Pitkar, ele falou que ele reiterou como o nosso transporte público funciona bem, né? Em São Paulo funciona realmente muito bem, e ele é da Índia, né? Então a gente sabe que o trânsito lá é meio complicado. Então ele fez Uber aqui quando ele chegou, então ele trabalhou como motorista de aplicativo, para ele foi bem complicado ali. Ele até falou, às vezes tem uma placa que indica próxima direita. Só que eu não sei se é a próxima agora ou é a próxima depois da rua que eu vou ver. Então, coisas simples, né, que ele contou ali. O episódio da Índia tá sensacional. A gente fez um vídeo também com ele. Mas eu valorizo muito, muito o Brasil. O episódio do Japão também, acho legal colocar aqui, Luciano. Tem o japonês que eu entrevistei, ele vem ao Brasil todo ano, religiosamente, e ele é estilista. E ele trabalha no carnaval e desfila também. Foi delicioso conversar com ele. Uma pessoa, cabeça super aberta, conversou sobre o amor que ele tem pelo Brasil. E vindo do Japão, é bem interessante isso, né? Porque os japoneses são mais fechados, são mais centrados. E ele vem justamente pro carnaval, né? Teve essa quebra aí. E ele vem todo ano. Todo ano ele trabalha com carnaval. E acho que uma história que eu não posso deixar de contar, que tem os lados, né, curiosos aí de ser brasileiro. Tava conversando com o suíço um dia antes do jogo da Copa contra a Suíça, né? E eu aproveitei essa brecha ali para falar com ele, o Luiz Egger. E ele contou uma história que um brasileiro foi para a Suíça e eles tiveram uma janta de negócios ali. E tiveram ali aquele compromisso. E depois eles foram para casa, já era muito tarde. E esse brasileiro deu carona para esse suíço, né? Depois que eles jantaram ali. Deixou esse suíço na casa dele. E na rua ali ele fez aquele famoso gato, né? Quando você vira assim, era 2 da manhã, 3 da manhã, ele falou que era bem tarde mesmo. E ele fez esse gato ali, virou, deu ré, né? Clássico, né? Quem nunca fez isso? E depois ele recebeu uma multa por isso. Porque ele tá na Suíça, né? Um dos países que mais, né, é certinho. E ele recebeu essa multa e falou com esse suíço. Falou, cara, você acredita que eu fui te levar ontem? E chegou uma multa em casa porque, né, eu fiz uma inversão errada ali com o carro, não sei o que. Como que alguém viu? Não tem radar, eu tava no bairro residencial. Aí o suíço falou, fui eu que falei. Ele que entregou. Ele que entregou. E a minha reação, Luciano, foi, por que você falou? Aí foi um choque que eu até fiquei com vergonha, verdade. Falou, ele fez uma coisa errada, eu falei, né? Então eu fiz o certo. Falei, caramba, é verdade. Você fez o certo e isso que deveria ser feito. Eu não deveria ter tomado né? Ter tido esse susto, né? E todo mundo que conta a história tem essa mesma reação. Fala, caramba, mas por que ele foi falar isso? Né? Você fica meio contra, né? Entre aspas, o suíço da história. Você ficaria bravo? Agora que eu contei essa história, né? Tudo bem, eu entendo. Mas sim, eu acho que eu ficaria primeiro bravo. momento? Primeiro momento, fala, ô amigão, te dei uma que carona. Que amigo é esse, né? Amigo da onça. Te dei uma carona, mas é isso, Luciano. Todos os lados, seja países totalmente desenvolvidos, seja países mais simples, né? Todo mundo fala bem do Brasil. Mas isso é cultural. Ver o que é um país que atua ali seguindo suas leis, tudo certinho. Se tem alguma coisa errada, a pessoa vai falar.
mesmo que do outro lado a pessoa fala, não é possível, eu fiz Pois um é. favor para você me entregou, né? Me apunhalou, seria mais ou menos isso. Sim. Podcast Executivo recebeu hoje Marcos Vinícius Biagio, diretor da TP Mundo Consultoria, TP Mundo Consultoria, e apresentador da TP Mundo Podcast, fazendo a diferença aí nas suas entrevistas com imigrantes, com estrangeiros aí, onde tem o objetivo de repente conseguir trazer quase que praticamente todo mundo ali no seu podcast. Uma ideia sensacional, incrível. Obrigado por compartilhar com o Podcast Executivo um pouco dessa história, desse trabalho totalmente diferenciado. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. pela iniciativa, né? Não só pelo podcast, mas à frente da TPM Mundo Consultoria também, fazendo um trabalho diferenciado, ajudando os estrangeiros, né? O que muitos fazem daqui para fora, vocês fazendo de fora para dentro. Realmente um trabalho primordial e com muitos diferenciais. Parabéns. Quer deixar aqui um abraço, uma observação? Sinta-se à vontade. Obrigado, Luciano. Eu agradeço mais uma vez aí pelo convite. Agradeço a todos que assistiram. Depois eu vou compartilhar também as nossas páginas. E um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo aí que ouviu. Sei que vocês são super queridos, estão sempre comigo aí, me ajudando, né, nessa conquista de todos os países do mundo. Um dos episódios que eu pretendo colocar, Luciano, só para eu fechar aqui, a minha deixa, eu pretendo entrevistar uma pessoa da Nova Zelândia, estando em um ano e ele em outro ano, porque a gente está fuso horário. Eu pretendo entrevistar ele no dia 31 e 1 de janeiro. Até chegar o ano novo aqui demora mais. Então, essa é minha última ideia aí. Então, você que está assistindo, nos acompanhe, porque vai ter mais outras ideias, né, além dessa. Então, um beijo a todos, obrigado a todos. Em nome do canal Podcast Executivo, quero agradecer demais a sua participação e parabenizá-lo aí por esse trabalho fantástico que você vem fazendo aí dia a dia. Obrigado. Sucesso para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. E o meu muito obrigado sempre pelo carinho, pela companhia de vocês, sempre ligadinho nas nossas edições, interagindo, participando também. Aqui vai a minha gratidão, meu muito obrigado, e para todos vocês, uma ótima noite. Tchau, tchau.